No le digo nada. Yo lo mato. Él mató a mi hija. Me la mató, me la arrebató la vida de la peor manera. Com palavras cheias de dor, foi assim que respondeu Janina Cruz quando questionada sobre o que diria ao suspeito responsável pela morte de sua filha. Sua voz transmite dor, mas também um grande sentimento de raiva e sede de vingança. Fique comigo até o final desse vídeo e conheça os fatos que encheram de tristeza e aflição essa mãe ao descobrir que sua amada filha havia sido vítima de um dos crimes mais atrozes que você já viu. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Agostina Cruz. Se você caiu de paraquedas aqui no canal após receber uma sugestão do YouTube, considere inscrever-se se gostar do nosso conteúdo. Postamos casos sobre crimes reais como este toda semana, então ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agostina Cruz vivia em Coronel Moldes, uma cidade de uns 5.000 habitantes, localizada a 60 quilômetros da cidade de Salta, pertencente à região noroeste da Argentina. Na época dos fatos, em 2021, Agostina tinha 17 anos e era a mais velha de 5 irmãos que tinham entre 4 e 14 anos. Ela vivia com eles, sua mãe Janina e sua avó. Agostina era uma jovem divertida e alegre, conhecida e querida por todos os seus vizinhos. Estudava no colégio Porta de Dias, que se encontrava a apenas 3 quarteirões de sua casa. Suas publicações em redes sociais deixam claro que ela gostava de se maquiar e sair com suas amigas, e que era fã de Tina Soares, uma conhecida atriz, cantora e modelo argentina. Agostina também praticava uma dança típica da região, jogava hóquei e, segundo sua mãe, queria estudar medicina forense. No primeiro semestre de 2021, no mês de maio, Agostina começou a sair com um rapaz 2 anos mais velho, chamado Juan Rodrigo Galhardo. Juan morava em Atocha, um povoado próximo à cidade de Salta. Eles se conheceram através das redes sociais e costumavam se ver quando ele ia até Coronel Moldes visitar sua avó. No início, a julgar pelo que demonstrava em público, Agostina estava apaixonada por Juan e, como prova de amor, em 8 de julho de 2021, marcou seu namorado em uma publicação compartilhada em suas redes sociais. Seu entusiasmo era compreensível. Quando se conheceram, Juan se mostrou muito amável e carismático. No entanto, durante o relacionamento, pouco a pouco, ele começou a revelar sua verdadeira personalidade. Primeiro, ele enviou à jovem mensagens ameaçadoras. Depois, passou a ter atitudes controladoras. Juan afastou Agostina de seus amigos e começou a manipular seu telefone celular, querendo saber com quem ela estava falando. Os abusos só pioraram com o tempo, e quando não havia ninguém por perto, Juan agredia a namorada fisicamente. Em uma ocasião, Juan pegou Agostina pelo pescoço e pressionou tanto que, fraca pela falta de oxigênio, a jovem caiu ao chão. No começo, Agostina não contava à sua mãe sobre sua situação porque tinha medo de decepcioná-la, mas eventualmente, ao se dar conta da gravidade do assunto, revelou tudo o que estava acontecendo. Assim, em setembro, após haver recorrido a ela, terminou a relação com Juan 4 meses depois de tê-la iniciado. No dia 20 de setembro, acompanhada por sua mãe, Agostina decidiu denunciar seu agressor. Os fatos ficaram registrados no tribunal como violência psicológica, o que não refletia a natureza evidentemente física das agressões. Com base nesta classificação e para a segurança de Agostina, foi emitida uma medida protetiva e Juan deveria permanecer a uma distância mínima de 200 metros da ex-namorada. Além disso, uma equipe policial deveria vigiar a vítima fazendo uma proteção fixa por 5 dias e depois rondas periódicas por mais 10 dias. A verdade é que a vigilância não foi feita em tempo integral conforme determinação judicial. Ao invés disso, a polícia fez simples rondas pontuais que deixavam Agostina sem proteção por um longo período. 3 vezes ao dia, os oficiais se apresentavam, perguntavam se estava tudo bem, a faziam assinar um formulário, tiravam fotos e iam embora. Contudo, o assédio e as ameaças continuaram.
Juan continuou se comunicando não só com Agostina, mas com seus colegas de escola, tanto por mensagens de texto quanto por chamadas telefônicas feitas de números anônimos. Em 3 ocasiões, Agostina teve que mudar seu número de telefone por causa dessa perseguição constante. No colégio, ela também não recebeu nenhuma ajuda. A direção da instituição disse à mãe da jovem que não podia se preocupar com a situação de sua filha. Em consequência, sua família ampliou a denúncia na delegacia e pediu que lhe dessem um botão de pânico para ajudá-la numa possível situação de violência por parte de seu ex-namorado. No entanto, esse dispositivo nunca foi entregue. Às vezes, sua mãe tinha que buscá-la do colégio porque vivia com medo. Nas mensagens de texto apresentadas à polícia, Juan nunca disse explicitamente que tiraria a vida da jovem, mas a ameaça estava implícita. Em um dos textos, ele avisou que se Agostina não fosse sua, não seria de ninguém. Para Janina, a mãe, o que o rapaz quis dizer com isso pareceu óbvio e preocupante. Mas em sua opinião, a polícia e a justiça não tratavam o assunto com a devida seriedade. Em vez de considerar a gravidade das mensagens, as autoridades simplesmente lhe recomendaram que esperasse que algo acontecesse. Janina também mostrou as mensagens aos policiais que faziam rondas periódicas em sua casa. Mas isso também não teve nenhum efeito, o que lhe fazia sentir que a vida de sua filha não tinha valor para eles. Quando as rondas policiais determinadas chegaram ao fim no dia 30 de setembro, a ameaça não havia parado. De fato, além das mensagens, dezenas de pessoas próximas a Agostina chegaram a ver como Juan a assediava dia e noite, ignorando completamente a ordem de afastamento. A presença ameaçadora de Juan em sua vida era uma grande carga para Agostina. A jovem estava angustiada. Sua mãe e outros familiares contaram posteriormente que Agostina tinha que estar sempre alerta, evitando ir a quase qualquer lugar por medo de que Juan aparecesse. Para ela, isso não era vida. Inclusive, chegou a escrever uma carta em que expressava seus sentimentos de terminar com sua existência. Naquela época, Agostina também escreveu sobre a violência sofrida nas mãos de Juan. Comentou sobre o ciúme em relação a seus colegas, seus comentários degradantes e suas explosões de violência. A jovem descreveu que, na noite de 17 de setembro, quando voltava para casa, Juan a agrediu. Ele a agarrou como se ela fosse um cachorro de rua. Naquela ocasião, Agostina pensou que estava a ponto de morrer. A família de Juan presenciou quando isso aconteceu, mas não fizeram nada. Na mesma noite, um amigo se aproximou, indicando-lhe que a polícia não estava longe. Contudo, ela decidiu não denunciar, porque tinha que aprender a perdoar. No momento em que escreveu essa carta, Agostina já havia terminado a relação com Juan, mas obviamente seu medo não havia desaparecido. No texto, a jovem detalhou como sentia que Juan estava atrás de cada porta e que sempre havia alguém observando-a. Ela tinha medo de sair de casa e aparecer morta por aí. Porém, apesar do assédio, Agostina ainda tinha esperança de viver sem medo. Segundo recorda sua mãe, sem dúvida, a força de Agostina em uma situação tão dura era admirável. A jovem recebeu ajuda psicológica do hospital local, onde fazia terapia para lidar com a violência que havia sofrido nas mãos de Juan. Naquele momento, parecia que, talvez, finalmente, sua vida iria recobrar a cor que lhe havia perdido nos últimos meses. Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, foi uma típica manhã na cidade de Coronel Moldes. Como todos os dias, Agostina foi para o colégio usando seu uniforme escolar, provavelmente pensando no que faria naquele fim de semana. Normalmente, Agostina caminhava 3 quarteirões acompanhada de uma colega. No entanto, pouco antes de sair, a colega avisou que estava em uma cidade próxima e não poderia ir. Portanto, Agostina seguiu seu caminho sozinha. Então, às 7h55, a habitual e curta caminhada tornou-se um pesadelo. De repente, Agostina foi surpreendida por um indivíduo que saiu de uma esquina vestindo uma jaqueta preta com capuz, balaclava, calças escuras e luvas de látex, carregando uma mochila nas costas. A surpresa rapidamente se transformou em pânico. O suposto desconhecido avançou sobre Agostina e os dois começaram a lutar. O homem a puxava, querendo levá-la, enquanto ela tentava se desvencilhar.
Uma conhecida de Agostina viu a cena, mas por estarem tão entrelaçados, não soube discernir se era uma discussão ou se apenas estavam se abraçando. Até que em seguida, o agressor empurrou Agostina contra a parede da casa da mulher e começou a puxar seu cabelo enquanto a jovem pedia que a soltasse. Outras duas vizinhas viram o ataque. As mulheres estavam conversando no carro de uma delas, que estava estacionado na frente da casa, e viram pelo espelho retrovisor como o indivíduo era violento. A dona do veículo desembarcou e pegou o agressor pela mochila para dar a Agostina a oportunidade de se libertar. A corajosa mulher tentou isso 2 vezes, mas após a segunda tentativa, o homem se voltou para ela e, com fúria nos olhos, perguntou se ela iria pagar pelo que Agostina havia feito com ele. Nesse momento, a mulher se deu conta de que o indivíduo tinha uma faca na mão e supôs que a tinha tirado do bolso. Aterrorizada pela ameaça, a mulher retrocedeu, mas ao mesmo tempo disse que chamaria a polícia. Em seguida, correu até seu carro para pegar seu telefone celular, enquanto o agressor continuava empurrando a jovem, mantendo-a presa contra a parede. Agostina estava com as costas contra o muro quando ele começou a golpear seu abdômen. A outra mulher que continuava no carro pediu auxílio. Um pedreiro que estava trabalhando em uma casa nas proximidades ouviu a comoção, se aproximou e tentou deter o agressor, mas foi ameaçado com a faca e assim desistiu de enfrentá-lo. Aproveitando a distração, a Agostina conseguiu libertar-se e correu, mas infelizmente tropeçou em uma pedra e caiu. Ela foi imediatamente alcançada pelo homem desconhecido, que deu a volta, se colocou sobre ela e colocou a perna sobre o peito para imobilizá-la. Em seguida, usou a faca para fazer um corte no pescoço da garota, ferindo-a gravemente. Outra mulher presenciou o desenvolvimento da cena assustadora, que ocorreu na frente de uma parada de transporte público. Ela estava em um ônibus que parou para recolher passageiros no momento em que o indivíduo mascarado atacava a jovem, a quem a testemunha reconheceu. Além disso, a mulher usou seu celular para gravar o ocorrido. Após seu ataque impiedoso, o agressor fugiu apressadamente do local e entrou em uma casa enquanto alguns vizinhos se aproximavam para ajudar Agostina, que estava estendida no chão, gravemente ferida e não podia fazer nada, além de pedir que chamassem sua mãe. A ambulância e a polícia foram acionadas. A mãe de Agostina recebeu a terrível notícia minutos depois, quando uma amiga lhe informou que um rapaz havia atacado sua filha. Rapidamente, Janina se dirigiu ao lugar dos fatos, pensando que encontraria sua filha golpeada, mas não com um corte no pescoço. Ao chegar à cena, os paramédicos e os policiais ainda não tinham chegado. Janina se aproximou da filha, começou a falar com ela, mas não recebia resposta. A ambulância chegou pouco depois. A Agostina recebeu o primeiro atendimento e foi levada ao hospital. No entanto, apesar dos esforços da equipe médica para salvá-la, lamentavelmente não tiveram êxito. A causa da morte foi a hemorragia em consequência do corte profundo que tinha na altura do pescoço. De acordo com o que se determinou durante a autópsia, a ferida media pelo menos 27 centímetros de comprimento. Os primeiros oficiais de polícia que chegaram à cena do crime preservaram e isolaram o perímetro. Uma mulher indicou a casa onde se encontrava o suposto agressor e quando os agentes se aproximaram do local, um jovem saiu com os braços para cima. Como vocês já devem imaginar, se tratava de Juan, o ex-namorado de Agostina, que logo confessou que havia cometido o crime atroz. Ele foi preso sem oferecer resistência alguma e levado a uma delegacia próxima. Na casa em que Juan morava com a avó, encontraram uma mochila com roupa escura, uma balaclava e uma navalha tipo militar com rastros de sangue. E em uma pia estavam calçados com sangue. No mesmo dia dos fatos, 22 de outubro, Juan foi acusado de feminicídio e familiares e amigos de Agostina tomaram a rua em frente à delegacia pedindo justiça e reclamando sobre a atuação da polícia nos meses anteriores ao crime. As aulas foram suspensas no colégio em que a vítima estudava. Suas amigas participaram da manifestação junto com seus familiares e uma delas declarou que a culpa não era só do criminoso, mas também das autoridades que, apesar das reclamações da jovem, não estavam presentes para protegê-la.
No dia seguinte, 23 de outubro, durante o velório e enterro de Agostina, Janina, sua mãe, foi entrevistada e reiterou sua desilusão com a polícia ao tratar o caso de sua filha, enquanto estava viva. Ontem, os policiais apareceram no hospital dizendo que foram ajudar. Eu não quero ajuda agora. Eu queria ajudar antes, quando fiz a denúncia. Naquele momento, eu queria ajuda. Se eles tivessem me ajudado, minha filha estaria aqui comigo. Para mim, se ele matou a minha filha, ele merece a morte. Eu peço pena de morte, porque quem mata tem que morrer, disse ela. Cabe mencionar que a pena de morte foi abolida há anos na Argentina, por isso a petição de Janina não poderia ser realizada. Mas sua exigência partia mais da emoção do que da razão, e ela não só pediu a pena capital para Juan, como também manifestou seu desejo de vingança. Ele tem que morrer, ele não pode sair da prisão. Se ele sair da prisão, eu vou fazer com ele o que ele fez com a minha filha. Janina expressou a confusão que havia sentido todos os dias desde a morte violenta de Agostina. Afirmou que havia perdido a cabeça, que era surpreendente que algo assim acontecesse em uma cidade tão pequena. A mãe denunciou mais uma vez a falta de vigilância por parte das autoridades, ao que o comissário de polícia explicou que não puderam cumprir a determinação judicial por falta de efetivo. No entanto, para a desconsolada mãe, tudo se tratava de um descuido das autoridades. Em meados de novembro de 2021, a investigação do caso ainda estava em andamento. A polícia estava recolhendo declarações das testemunhas e das pessoas que foram ameaçadas por Juan. Os investigadores tinham em seu poder o aparelho celular de Agostina e os peritos iriam analisar as mensagens trocadas entre a vítima e Juan. Finalmente, 2 anos depois, na terça-feira, 7 de novembro de 2023, começou o julgamento contra Juan. A promotoria solicitou prisão perpétua para o réu, que na primeira audiência decidiu não prestar declarações. Ao longo do julgamento, entre familiares, amigos, vizinhos e agentes policiais, mais de 30 testemunhas deram suas declarações. Na sessão de 21 de novembro, as partes ofereceram seus argumentos e Juan deu uma declaração se limitando a pedir perdão à sua família, a Agostina, a Deus e à sociedade. No dia seguinte, 22 de novembro, Juan Rodrigo Galhardo foi declarado culpado de homicídio qualificado devido ao relacionamento anterior com a vítima e por violência de gênero. Juan também foi considerado culpado de desobediência judicial por ter desacatado a determinação que proibia sua aproximação e comunicação com Agostina. No mesmo dia, Juan foi sentenciado à prisão perpétua. Após o veredito, Janina, mãe da vítima, mostrou sua satisfação com a sentença, mas criticou as declarações dos advogados de Juan durante o julgamento, que pareceram negar toda a premeditação. Lamentou que o condenado não tenha reconhecido seus próprios atos. Para Janina, sua filha seguirá sempre presente. O crime de Agostina foi o 3º feminicídio contabilizado em Salta durante outubro de 2021 e o 13º desde o início daquele ano. Para uma cidade de 5.000 habitantes, esse é um número assustador. Em todo caso, cabe esperar que reivindicações como as de Janina Cruz e de outros familiares de vítimas de violência tragam mudanças nas leis para que cada vez mais meninas e mulheres possam viver sem medo. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Gostou do nosso canal? Considere apoiar nosso trabalho se tornando membro a partir de R$ 1,99 por mês. Além de ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode assistir nossos vídeos sem anúncios antecipadamente. Antes de sair, deixe o like e um comentário se gostou do caso de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.